E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Eu sou o professor Matheus Falcão, professor de História, e na nossa aulinha de hoje, o nosso objetivo é continuarmos aí a discussão sobre a importância do continente africano, como diz o título do nosso capítulo, a importância das sociedades e culturas africanas, não é? Nós já fizemos uma discussão introdutória acerca deste assunto. Falamos que a África, apesar de ser um continente, apresenta uma enorme diversidade, uma enorme riqueza cultural, linguística, social, não é? Cultural nesse sentido. Então, a África é um continente, mas representa uma enorme variedade, uma enorme pluralidade. Não existe um povo africano, são vários povos africanos, não é? Já falamos das antigas formas de organização, já falamos até mesmo da geografia africana, né? De aspectos geográficos que são importantes para a gente entender a região como um todo, né? Já fizemos essa discussão e na aula de hoje eu queria apresentar aqui impérios, reinos, contextos importantes da história da África. Porque assim, gente, é bom deixar claro o motivo de nós estarmos estudando. Às vezes parece que, puxa, professor, a gente estava estudando grandes navegações, falamos sobre os povos indígenas e agora a gente está falando de África. O que tem a ver uma coisa com a outra? Né? Então, assim, a gente está seguindo um ciclo que é o momento da história moderna, do período moderno, que se inicia ali com as grandes navegações europeias, absolutismo, e a gente vê que neste contexto os europeus eles vão, abre aspas, né, descobrir novos territórios. Tem a questão da colonização, então a colonização do continente americano, nós vamos falar disso nos próximos capítulos, inclusive da colonização brasileira, né, feita por Portugal. E, sobretudo, os portugueses, como a gente já estudou, a maneira como as rotas criadas pelos portugueses foram aquelas rotas de circunnavegação do continente africano. Então, estes impérios, estes povos, estes reinos que nós estamos estudando nesse capítulo, eles tiveram contato, seja comercial ou não, com os portugueses. Eles foram influenciados, eles tiveram contatos com os portugueses, com os europeus de modo geral, mas principalmente com os portugueses. Então, estudar e entender os reinos africanos neste período é entender que estes reinos aqui estavam ali neste ciclo da Idade Moderna, da questão do comércio que se expande, das navegações, tá bom? Então, estes reinos aqui que nós vamos estudar, eles têm sua atuação ali na Idade Média e na Idade Moderna, tá certo? Então, eu vou começar aqui com o Império de Gana. Bom, Gana, o antigo Império de Gana teve o seu apogeu, teve o seu ápice entre os anos 700 e 1200 a.C. O antigo nome desse império era o Agadu, que ocupava uma área tão vasta quanto a da moderna Nigéria. A Nigéria é um país grande hoje, né, no norte africano. Incluía os territórios que hoje constituem o Mali Ocidental e o sudeste da Mauritânia. Era rico, olha só, essa aqui é a parte mais importante, falando da economia, né, do Império de Gana. Era rico em ouro e praticavam com os árabes um comércio transsaariano, ou seja, que interligava ali o deserto do Saara. Então, o povo de Gana teve ligação com os islâmicos que estavam no norte da África. Mais um assunto que nós estudamos no início do ano, não é mesmo? O primeiro capítulo que nós estudamos neste ano foi expansão islâmica. A gente viu a questão do islamismo, profeta Maomé, né, a história do islamismo, mas a gente viu que os islâmicos eles expandiram e dominaram o norte da África. Então, nesse período, o Império de Gana, olha só, essa aqui é a parte mais importante, era rico em ouro.
Então, ali na região de Gana foi feito um comércio na época com os islâmicos. Tá joia? E o declínio de Gana foi devido a conflitos internos e invasões de outros povos. Então, Gana se destacou por essa integração, né, comercial com os islâmicos, com uma certa absorção cultural deles também, mas acabou declinando, né, por invasões de outros povos, inclusive, sobretudo, o outro grande império que vai vir depois de Gana, que é o Império do Mali. Tá joia? Império de Mali. Então, o Império de Mali, gente, o território que ele absorveu era o antigo território de Gana. Tá? O antigo território de Gana foi incorporado depois, né, pelo Império de Mali. Então, o Império de Mali possuía importantes centros urbanos, como a cidade de Tombouctou, contava com cerca de 100 mil habitantes, só essa cidade, isso é bastante para a época. Nós estamos falando aqui da Idade Moderna, né? Idade Média para a Idade Moderna. Possuía uma economia baseada na produção de tecidos, mineração de ouro, porque herdou ali a parte do Império de Gana, né? Que era rica em ouro. E também o comércio de sal, né? Produção de sal. Possuía um grande centro de estudos onde os sábios reuniam-se para debater conhecimentos e ensinar. Olha só que interessante. É no Mali, gente, que vai ser fundada o que hoje nós chamamos de universidade, que era esse centro de estudos. Isso a galera de Mali absorveu dos islâmicos. Mali também teve uma ligação, né, muito forte com os islâmicos, assim como o pessoal de Gana lá atrás. Tá joia? Antes mesmo das universidades medievais, Mali já possuía um centro acadêmico semelhante ao que seria, né, ao que seriam ali as universidades europeias décadas depois, né, ali na Idade Média, que a gente já viu isso também. Então olha só que curioso, né? E é importante destacar aqui no Império de Mali, no Império de Gana, que eles tinham grande influência da religiosidade islâmica. Muitos reis, muitos líderes, né, desses impérios se tornaram islâmicos, absorveram detalhes da fé islâmica. A própria população absorveu muito do islamismo. Agora, isso não quer dizer que eles tenham sido sempre, o tempo todo, né, em todos os momentos, que eles tenham sido sempre islâmicos. Porque haviam religiões, haviam religiosidades, práticas religiosas tradicionais africanas, muito ligadas à ancestralidade, muito ligadas à espiritualidade, ao misticismo, e que continuaram sendo praticadas, né? Então se tem uma palavrinha que a gente fala, né, que é o sincretismo. O que é o sincretismo? É uma mistura. Você vai jogando elementos, misturando elementos, né? Toda religião é um pouco sincrética, né? Por exemplo, a gente falou do islamismo, né? O islamismo absorveu detalhes do judaísmo, absorveu detalhes do próprio cristianismo. O próprio cristianismo é um pouco sincrético, bem sincrético, ele pegou elementos do judaísmo, né? Então você tem como que uma religião vai sempre incorporando, né? Enfim, outra. Tá joia? Então, na África você tem muito isso também. Você tem matrizes religiosas distintas e que vão se misturando, vão se integrando ali. É um processo bem dinâmico, tá bom? Bom, agora eu vou falar um pouquinho das cidades-estado e Yorubás. Então, essa palavrinha aqui você já deve ter estudado, com certeza, no ano passado, né? Quando você foi, por exemplo, estudar a Grécia, né? No ano passado, você tinha lá na Grécia as polis, em grego, né? Que eram as cidades-estado. O que são cidades-estado? São cidades independentes. Cidades que não têm ligação uma com a outra. Cidades que têm sua própria lei, sua própria cultura, seu próprio ritmo. Então, nós vamos ter uma matriz africana que são os Yorubás, né? Yorubá, os iorubanos ou Yorubás. Eles viviam então na região do Golfo da Guiné, tá? Era um grupo étnico, ou seja, um grupo cultural ligado, né, entre si, e que hoje tem comunidades ainda hoje espalhadas em vários países africanos, como Serra Leoa, Togo, Benin e tudo mais.
Muitos Yorubá, gente, aqui é um ponto interessante, muitos Yorubás foram trazidos para o Brasil a partir do século XVI como escravizados. Nós vamos estudar esse processo em outros capítulos, né? A questão da mão de obra escrava africana no Brasil colonial. Inclusive, e é interessante falarmos sobre isso, porque a cultura brasileira é muito influenciada pela cultura africana, por culturas africanas, dentre elas a cultura iorubá. Então, desde o século XI, os iorubás estavam espalhados ali, né, no sudoeste, desculpa, da atual Nigéria, dezenas de cidades, né, muitas tinham mais de 20 mil habitantes, e essas cidades eram cidades independentes. Tá? Então, diferentemente do Mali, de Gana, que tinham uma estrutura política centralizada, os Yorubás não, eles tinham uma estrutura política descentralizada. Eles tinham cidades-estado. Tá joia? Os Yorubás, então, eles praticavam atividades como artesanato, tecelagem, marcenaria, metalurgia, né, uso de metal, de ferro. E também tinham grande parte deles praticava agricultura. A religião iorubá se baseava na adoração a vários deuses, que eram os orixás, tá bom? Que eram associados a elementos da natureza, como o trovão, rio, arco-íris e tal. Então, pesquisadores afirmam que no século XVI os iorubás acreditavam em mais de 600 orixás. Então, esses orixás, essas divindades da religiosidade iorubana, da matriz iorubana, vêm de elementos místicos da natureza. A própria religião, né, muito praticada no Brasil, que foi formada por escravos, né, de origem africana, o candomblé, é baseada nesse princípio dos orixás. Né? Então, os orixás são representações místicas da natureza e que estão muito ligadas também à questão da ancestralidade. Aliás, essa palavrinha é muito importante para a gente debater a África e a mentalidade africana em geral. Ancestralidade. A importância que se dá aos ancestrais, aos que vêm antes de você. Né? E como que os valores, os princípios, até mesmo religiosos e místicos, são passados de geração a geração numa tradição oral. Então você não tem livros. Por exemplo, no cristianismo você tem a Bíblia Sagrada, no judaísmo você tem a Torá, no Islã você tem o Corão. Né? Então, nas religiões africanas, é muito uma tradição religiosa, mística, passada de forma oral. Até tem coisas registradas hoje em dia, né, e tudo mais, princípios orientados, mas a prática é mais importante e a oralidade é mais importante do que a escrita, de modo geral falando, para as comunidades, para as religiosidades africanas, tá? Os Yorubás serviam a um orixá por herança ou mesmo por indicação de um adivinho. Você tinha essa prática, então, dos adivinhos, que eram as pessoas, né, que faziam a relação entre a comunidade e os orixás, que eram as divindades. Né? Alguns orixás eram mais importantes em certas aldeias ou cidades, ou mesmo em uma área cultural mais ampla. Os adoradores se reuniam em um templo com imagens e sacerdotes. Havia rituais coletivos, sacrifícios de animais, né? E muitas festas. A prática da adivinhação era comum entre os Yorubá. De acordo, então, com a mitologia Yorubá, esse povo étnico, essa matriz étnica dos Yorubá, eram descendentes do rei Odudua, que teria descido do céu. De acordo com essa lenda, muitas cidades teriam nascido dos filhos de Odudua. E aí por isso você tem várias cidades iorubás. E lembrem-se sempre, essas cidades eram independentes. O centro da cultura iorubá estava localizado na cidade de Ifé, que era considerada sagrada. O chefe de Ifé era chamado Oni e era visto como um importante líder espiritual. Uma outra cidade importante da cultura iorubá foi Benin, que teve o seu auge no século XV. Os reis de Benin adquiriram grande autoridade, estabeleceram então contatos comerciais com os portugueses. Chegamos num ponto interessante, né? Então, produtos, né, como ouro e escravos, você vai ter a prática da escravidão e do comércio de escravos entre povos africanos e os portugueses. Esses escravos vão para as colônias portuguesas, dentre elas o Brasil.
Então, nos nossos próximos capítulos, vamos entender melhor como isso funcionava. Eu já falei que os reinos Yorubá não tinham uma unidade política, eles tinham práticas culturais em comum, tradição, religiosidade, atividades produtivas, mas a política era separada. Cada cidade tinha seu próprio governo. A partir do século XV, o poder político dessas regiões enfraqueceu, mas algumas cidades e reinos permaneceram, como o caso de Oio, né, que acabou governando ali, conseguindo se manter politicamente períodos depois. Islamismo e cristianismo também estiveram presentes no território dos Yorubás, né, são religiões fortes na região, mas a antiga religião Yorubá, né, ainda permanece nesses países como Benin, Nigéria, né? Então você tem, o que eu falei agora há pouco, né? Você tem essa prática sincrética, essa mistura que vai sendo estabelecida entre os Yorubá, por exemplo, e vários outros povos africanos. Tá bem, gente? Bom, ainda tem outras questões pra gente falar, outros reinos pra gente falar, mas nós vamos fazer isso nos nossos próximos encontros, tá legal? Espero que você tenha gostado, estude bastante esse conteúdo, busque aí referências, né? E nos veremos então nas próximas aulas, nos nossos próximos encontros, tá joia? Fiquem bem e até mais.